A campainha tocou 3 vezes seguidas, cada toque mais insistente que o outro, como se a pessoa do outro lado achasse que estava abrindo as portas do paraíso. Olhei pelo olho mágico e senti o estômago embrulhar. Lá estava ela. A mulher que me deixou com 7 anos de idade, com o cabelo molhado de chuva e uma expressão que, sinceramente, parecia ensaiada para comercial de sabão em pó, arrependida, mas radiante. E ao lado dela, um rapaz com cara de quem nunca lavou um copo na vida. Filha, ela começou, a voz melosa escorrendo como calda em pudim azedo. Filha. Que palavra ousada, considerando que a última vez que me chamou assim eu ainda confundia shampoo com condicionador. Abri a porta, devagar, cruzando os braços como quem espera o show começar. Pois não? Ela sorriu, aquele sorriso de gente que acha que o passado pode ser apagado com uma boa escova progressiva. Posso entrar? Pode, se a sua consciência couber junto. O rapaz atrás dela bufou, como se eu fosse a pessoa mal educada da situação. Ele devia ter uns 19 ou 20 anos, roupas de marca da cabeça aos pés, e uma expressão arrogante que gritava nunca ouvi um não na vida. Entraram. O silêncio na sala parecia o de um tribunal antes da sentença. Ela olhou ao redor, notando as paredes pintadas, os quadros, o sofá novo. Você está bem de vida, hein? Trabalhar tem dessas coisas. Ela riu, nervosa. Que bom, fico feliz que deu certo para você. Engoli seco. Fico feliz. Que frase cínica. Ela não tinha aparecido quando eu adoeci, quando o pai ficou doente, nem quando ele morreu. Mas agora, 21 anos depois, lá estava ela, com cara de santa e um filho mimado ao lado. Então, disse eu, me encostando no sofá. O que trouxe vocês aqui? Não acredito que tenham vindo só matar a saudade. O rapaz revirou os olhos, impaciente. Mãe, fala logo, vai. Ela se endireitou, respirou fundo e soltou o teatrinho. Eu sei que errei, filha. Sei que te deixei num momento difícil, mas agora, eu preciso da sua ajuda. Ah, claro. Sempre tem um a mais. Ajuda? Que tipo de ajuda? Ela fez um gesto para o garoto, como quem apresenta um prêmio. Este é o Caio, seu irmão. Meio-irmão, corrigi. Ele vai começar a faculdade, estamos com dificuldades. Precisamos de R$ 75.000. O ar pareceu sumir por um segundo, mas não de surpresa, de tédio mesmo. Já vi novelas mais originais. 75 mil? Ela sentiu com uma cara tão séria que quase me convenceu de que acreditava no próprio absurdo. É uma faculdade muito boa, particular. E ele também vai precisar de um carro para ir às aulas. Caio completou, cruzando os braços, e de um celular novo. O meu já tem 2 anos, está ultrapassado. 2 anos. O garoto falava de celular como se fosse leite vencido. Interessante, respondi. E por que exatamente acham que eu financiaria esse pequeno festival de caprichos? Minha mãe suspirou. Porque você é minha filha, e família ajuda família. Ri. Um riso tão alto que até o gato pulou do sofá. Família? Você só lembra dessa palavra quando precisa de dinheiro. Ela ficou vermelha, talvez de vergonha, talvez de raiva. Não fala assim comigo, eu sou sua mãe. Foi. Há 21 anos. Hoje você é só uma visitante inconveniente com boa memória seletiva. Caio interveio, com a típica arrogância de quem nunca levou um choque de realidade. Você não precisa ser grossa. É só dinheiro. Só dinheiro? Querido, com esse raciocínio, você vai se dar bem no curso de parasitologia. Ele ficou sem entender, e eu saboreei o silêncio. Minha mãe tentou remediar, eu juro que pago tudo de volta, filha. É só um empréstimo. Você vai me pagar com o quê? Com saudades acumuladas? Porque juros emocionais não pagam boletos. Ela segurou a bolsa, como se buscasse coragem lá dentro. Pensei que você fosse mais generosa. E eu pensei que você fosse mãe. Parece que ambas nos enganamos. A tensão pairou no ar por uns segundos até que ela soltou um suspiro melodramático. Então é isso? Você vai virar as costas pra gente? Não. Eu vou apenas fechar a porta.
Mas antes que fizessem o favor de ir embora, ela acrescentou: você vai se arrepender de negar ajuda para a própria mãe. Sorri. Duvido. Mas sabe o que é melhor? Eu vou garantir que quem se arrependa sejam vocês. Peguei o celular, disquei um número e disse, com a calma de quem acende o pavio de um pavio bem longo: alô? Pode começar. Eles se entreolharam, confusos. Eu apenas sorri. A ligação durou poucos segundos, mas o efeito começou a aparecer em menos de meia hora. Primeiro foi o barulho do portão abrindo. Depois, a batida na porta. Caio olhou para a mãe, nervoso. O que está acontecendo? Ela empalideceu quando viu quem entrou. E eu, com um copo de suco na mão, apenas pensei: demorou, mas a conta chegou. Nunca entendi por que as pessoas têm tanto medo de fantasmas. O passado, esse sim, é o verdadeiro assombro. Ele aparece quando a gente acha que já se livrou, vestido de arrependimento e com o discurso pronto. No meu caso, o fantasma tinha nome, batom barato e um filho folgado que tratava a arrogância como herança genética. O som da campainha insistente se repetiu, mas dessa vez não era ela. Abri a porta e encontrei dois homens de uniforme. Um deles segurava uma prancheta, o outro, um maço de papéis. Caio empalideceu como se tivesse visto o boletim da vida adulta. Boa tarde, senhora. Somos da empresa de cobrança Nova Chance. Procuramos a senhora Regina Almeida, disse o mais alto, formal, quase educado demais. Olhei para minha mãe, que parecia ter perdido a voz. Olha, que coincidência. Justo o nome dela. Cruzei os braços. Entram ou preferem gritar daqui mesmo? Os dois homens se entreolharam, desconfortáveis. Podemos falar em particular com a senhora Regina? Claro, mas duvido que o em particular pague o que ela deve. Minha mãe deu um passo à frente, murmurando qualquer coisa sobre mal-entendidos, mas o cobrador foi direto. A senhora tem 3 parcelas vencidas de um empréstimo no valor total de R$ 48.000, mais juros. Caio piscou, confuso. Mãe, o que é isso? Ela balbuciou: nada, filho. Só um equívoco. Ah, sim, claro. Eu ri. Um equívoco de R$ 48.000. Quem nunca, né? O cobrador continuou, implacável. Tentamos contato por telefone, e-mails, cartas, até que este endereço foi indicado como residência recente. Ela se virou para mim, a voz trêmula: você deu meu endereço para eles? Eu? Levei a mão ao peito. Imagine. Só disse que você estava passando por aqui, resolvendo coisas de família. O rapaz arregalou os olhos, tentando entender o que se passava. Vocês se conhecem? Um pouco, respondi. Ela me abandonou quando eu era criança, agora quer que eu banque o irmão que você acabou de descobrir. Caio piscou rápido, a expressão entre choque e vergonha. Isso é verdade, mãe? Filha, não precisa expor a gente assim, ela começou, nervosa. A gente? Arqueei a sobrancelha. Eu não estou devendo ninguém. O cobrador pigarrou, tentando manter o profissionalismo. Senhora, precisamos de um acordo hoje. Ou então o processo segue para bloqueio judicial. Minha mãe respirou fundo, olhou para mim, e, com a cara de pau que eu achava que já tinha visto o limite, disse: você pode pagar e depois eu te devolvo. O silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que precede um trovão. Eu olhei para ela, incrédula, e deixei escapar uma risada curta. Mãe, você é um fenômeno. Some por 21 anos e volta pedindo patrocínio para dívida e faculdade do seu novo herdeiro. Se eu não conhecesse a senhora, diria que é golpe. Ela tentou manter a pose: eu só quero uma chance de recomeçar. Pois é. E eu só quero que a humanidade pare de colocar passas no arroz. Nenhum dos dois vai acontecer hoje. Os cobradores, desconfortáveis, entenderam o recado e se retiraram, deixando um papel na mesa. Assim que a porta se fechou, Caio explodiu: mãe, que vergonha! Você disse que ela era ingrata, e agora isso. Ela respondeu, na defensiva: eu fiz tudo por você. Tudo? Soltei, cruzando os braços. Inclusive me abandonar? Ela virou o rosto, fingindo ofensa.
Eu tinha meus motivos. Ah, claro. O clássico há motivos. Aqueles invisíveis, milagrosamente convenientes, que sempre justificam o imperdoável. O clima ficou tenso. Caio começou a andar pela sala, agitado. Eu não acredito que você pediu dinheiro para ela. A gente podia ter resolvido de outro jeito. Eu o encarei com um meio sorriso. E qual seria? Roubar um banco? Ele não respondeu. E foi nesse instante que eu percebi, o menino não era só mimado. Era completamente manipulado. Ela o tinha na palma da mão, exatamente como tentou me ter quando voltei a falar depois do trauma da infância. Mas comigo, o truque já não funcionava. Ela tentou recuperar o tom maternal. Olha, filha, eu sei que você está magoada, mas nós somos família. Família? Sorri de canto. Engraçado, para mim família é quem fica, não quem foge. Ela fechou os olhos por um instante, respirando fundo, talvez para não perder o papel de vítima. Você está guardando o rancor há muito tempo. Isso faz mal. Não se preocupe, eu transformei rancor em renda. Faz milagres. Caio bufou, exasperado. Sabe o que é, mãe? A gente não devia ter vindo. Ela é amarga. Eu o encarei friamente. E você é mal acostumado. Estamos empatados. Ele pegou o celular, furioso, e começou a digitar mensagens. Provavelmente reclamando da irmã malvada em algum grupo de amigos que acham que o mundo gira em torno de mesadas. Minha mãe tentou disfarçar a tensão, mas a cor tinha sumido do rosto dela. O que você fez? Só liguei para algumas pessoas. Sentei no sofá e cruzei as pernas. Inclusive para uma senhora chamada Teresa, lembra dela? O nome pareceu rasgar o ar. A Teresa? Ela mesma. Aquela amiga sua que ficou como fiadora naquele empréstimo de 30 mil reais. Ela levou a mão à testa, atônita. Você não fez isso. Fiz. E parece que ela também não sabia que você tinha sumido com o dinheiro. O celular dela começou a vibrar na mesma hora. 1, 2, 5 ligações em sequência. Caio olhou para o aparelho, assustado. Mãe, quem é essa mulher que está te ligando sem parar? Ela não respondeu. Só ficou ali, estática, encarando nada. Eu bebi um gole de água e disse, quase entediada, sabe o que é bonito nisso tudo? O universo é muito eficiente. Ele não precisa de vingança. Às vezes, só uma ligação bem feita já faz o serviço. Ela me encarou, furiosa. Você quer me humilhar? Não, mãe. Só quero devolver o favor. Você me ensinou bem como é ser deixada na pior hora. E antes que ela respondesse, outra batida soou na porta. Dessa vez, era uma mulher. Cabelos curtos, expressão de fúria e uma pasta nas mãos. Regina, sua mentirosa. Berrou Teresa, entrando sem pedir licença. Você me fez perder o nome no banco, e ainda vem se esconder aqui? Caio arregalou os olhos. Mãe, o que é isso? Eu me levantei devagar, com um meio sorriso. Ah, Caio, se acomoda que o capítulo novo da novela da sua mãe acabou de começar. Minha mãe gaguejou, tentando se justificar. Teresa, eu ia te pagar, eu só precisei de um tempo. Tempo? Teresa retrucou. 21 anos de tempo, Regina? E o silêncio que se instalou foi digno de final de temporada. Eu, claro, só assisti. Com a satisfação de quem esperou a vida toda por essa cena. Se tem uma coisa que o tempo não apaga é o talento de certas pessoas para mentir com convicção. Minha mãe, por exemplo, era uma artista nesse quesito. Se existisse Oscar para drama familiar e dissimulação, ela teria uma prateleira inteira só de estatuetas. A cena que se formou na minha sala parecia um reality show sem roteiro. Teresa, a ex-amiga traída, tremia de raiva. Caio olhava em volta como quem percebeu, pela primeira vez, que a mãe talvez não fosse a heroína da história, e Regina, minha mãe, ainda tentava manter a compostura de quem acredita que um bom discurso apaga uma biografia vergonhosa. Você acabou com a minha vida, Regina. Gritou Teresa, batendo a pasta na mesa. Meu nome foi parar no Serasa por sua causa.
Minha mãe tentou sorrir, o que só deixou tudo mais patético. Teresa, eu ia resolver. Ia? Teresa riu, sem humor, 21 anos depois. Me diz, você some, engana as pessoas, e ainda tem coragem de aparecer na casa da sua filha pedindo dinheiro? Regina me olhou, aflita. Você contou tudo para ela? Não, mãe. Eu só puxei o fio. O resto do novelo é culpa sua mesmo. Caio se virou para mim, confuso. Espera. Você sabia desse empréstimo? Sabia o suficiente para entender que o arrecomeço da sua mãe envolvia deixar um rastro de dívidas e sumir antes da cobrança. Ele olhou para ela, incrédulo. Isso é verdade? Ela não respondeu. E o silêncio dela foi mais gritante que qualquer confissão. Teresa bufou. Eu devia chamar a polícia agora mesmo. Chama. Respondi, tomando um gole de suco. Só pede para eles virem devagar, para não riscarem o piso. Teresa arregalou os olhos, sem saber se eu falava sério. Caio parecia um cachorro perdido em meio a buzinas. E Regina, bem, Regina tentava encontrar um buraco no chão para se enfiar. Mas nada de buraco. Só vergonha. Isso é uma armadilha, disse ela, nervosa. Você planejou tudo isso, não foi? Planejar? Dei um sorriso. Não. Eu só atendi a campainha. O resto foi consequência natural do karma que você acumulou com os juros. Teresa, ainda exaltada, levantou-se. Você vai me pagar, Regina. Nem que eu precise te processar. Processa. Incentivei. Só lembra de colocar na ação o endereço novo dela. Ou melhor, o endereço emprestado. Minha mãe me fuzilou com o olhar. Você está se vingando de mim? Chamam de vingança. Eu chamo de prestação de contas. Teresa foi embora, batendo a porta com força. O som ecoou como um ponto final. Caio ainda estava atordoado. Mãe, por que você nunca me contou nada disso? Eu fiz tudo por você, meu amor. Tudo para te dar uma vida melhor. Com o dinheiro dos outros. Ele retrucou. Isso não é vida melhor, é golpe. Aquilo foi como ver um espelho se quebrando. Pela primeira vez, ele não a via como vítima e sim como a própria vilã. Ela tentou segurar a mão dele. Caio, eu sei que errei, mas... Mas nada. Ele se afastou. Você mentiu para mim a vida inteira. E eu, sentada no sofá, observava tudo com a serenidade de quem esperou décadas por esse teatro. Ela se virou para mim, a voz tremendo. Você está feliz agora? Um pouco. Mas não é felicidade. É alívio. Ela respirou fundo, tentando recuperar o ar e o orgulho. Eu ainda sou sua mãe. E eu ainda sou alguém que aprendeu a viver sem você. O silêncio que veio depois era o som de uma relação desmoronando. Nenhum grito, nenhuma lágrima, só a constatação amarga de que o amor que ela exigia já não existia. De repente, o telefone dela vibrou de novo. Desta vez, uma mensagem. O nome na tela dizia: Banco Nacional, notificação urgente. Ela ficou pálida. O que é isso? Perguntou Caio. É só uma cobrança, murmurou ela, tentando esconder o pânico. Peguei o celular das mãos dela e li em voz alta: informamos que o prazo para a regularização da dívida expira hoje. Caso contrário, iniciaremos a execução judicial e bloqueio de bens. Parei um segundo e completei, com ironia: o bom é que o bloqueio de bens vai ser fácil. É só riscar o bens da lista. Ela me arrancou o celular da mão, furiosa. Você não precisava me expor assim. Claro que precisava. Você me expôs a uma infância sem mãe. Agora estamos quites. Caio suspirou, cansado. Eu vou embora. Não quero mais fazer parte disso. Ela tentou impedi-lo. Caio, não vai. Vai, sim. Interrompi. Vai pensar. Às vezes, é bom sair da sombra de quem só ensina a mentir. Ele me olhou, meio grato, meio perdido. Eu não sabia de nada. Eu sei.
Por isso, você ainda tem salvação. Ele foi embora sem olhar para trás. E quando a porta se fechou, o silêncio que restou foi quase musical. Minha mãe afundou no sofá, como se o corpo dela tivesse sido drenado de energia. O que você ganhou com isso? Perguntou, amarga. Paz. Respondi. E, de brinde, o prazer de ver a verdade trabalhar por mim. Ela riu, sem graça. Você é igual ao seu pai, fria. Não, mãe. Eu sou o que sobrou depois que vocês dois acabaram comigo. Ela me encarou em silêncio. Por um segundo, achei que fosse chorar. Mas, em vez disso, levantou-se e disse: um dia, você vai entender. Espero que esse dia nunca chegue. Ela foi embora. Sem drama, sem adeus. Só o barulho da porta se fechando, o mesmo som que marcou minha infância quando ela partiu pela primeira vez. Mas, dessa vez, eu não chorei. Peguei o telefone, abri o histórico de chamadas e respirei fundo. A próxima ligação seria ainda melhor. Alô? Disse eu, com um sorriso calmo. Pode seguir com a segunda parte. Do outro lado da linha, a resposta foi curta: entendido. Amanhã de manhã, ela vai receber a visita. E eu apenas sorri. Não de crueldade, mas de justiça. Porque, às vezes, o destino só precisa de um empurrãozinho. O sol da manhã entrou pelas frestas da janela com a mesma pontualidade que a ironia do destino. Eu estava tomando café, tranquilamente, quando ouvi o som do portão se abrindo. Parecia uma sinfonia, com notas de desespero prestes a acontecer. Espiei pela cortina. Lá estava ela, Regina, minha mãe, ou o que restava da sua pose. O cabelo estava desgrenhado, o rosto abatido e o salto meio torto, como se a noite tivesse sido longa demais e o orgulho tivesse se jogado da sacada. E atrás dela, um carro oficial. 2 homens desceram, desta vez com pastas mais grossas e expressão mais séria. Nenhuma cobrança, nenhum aviso, só aquele tipo de visita que não dá tempo de ensaiar desculpas. Apertei o botão do portão, abri a porta e disse, com meu melhor tom casual: entrem. Ela está aqui. Regina me olhou, apavorada. O que você fez, minha filha? Nada que a lei não fizesse mais cedo ou mais tarde. Só agilizei o processo. Os homens se apresentaram como oficiais de justiça. Um deles explicou, de forma fria e objetiva, que estavam ali para cumprir uma ordem de bloqueio e apreensão de bens relacionados a processos pendentes em nome de Regina Almeida. Ela tentou disfarçar, mas a voz saiu trêmula: isso deve ser um engano. Senhora, há 3 ações civis e uma criminal. Não parece engano, respondeu o oficial, folheando os papéis. Há também registro de denúncia recente, formalizada por Teresa da Silva. Ela me lançou um olhar fulminante. Foi você. Não. Foi a sua amiga. Eu só lembrei a ela que você existia. O oficial pigarreou, tentando manter a neutralidade. Precisamos que a senhora nos acompanhe até a delegacia para esclarecimentos. Delegacia? Ela repetiu, quase em pânico. Eu tenho um filho. E foi aí que a vida, generosa como só ela sabe ser, tratou de colocar Caio na cena. Ele apareceu do nada, com uma expressão que misturava raiva e decepção. Eu já sei de tudo, mãe. Ela tentou se aproximar dele, mas ele recuou. Eu te defendi a vida inteira. Briguei com meus amigos, com professores, com todo mundo que falava mal de você. E agora descubro que você é uma fraude. Ela começou a chorar, mas nem o choro dela era convincente. Eu só queria dar um futuro melhor para você. Às custas de quem? Ele gritou. De quem você destruiu para conseguir o que queria? Eu continuei em silêncio. Aquela era a cena dela, e eu não ia roubar o palco. Os oficiais aguardavam, impassíveis. Ela olhou para mim uma última vez, como quem procura piedade. Você vai deixar isso acontecer? Eu sou sua mãe. Cruzei os braços. E eu sou o resultado das suas escolhas. Ela abriu a boca para responder, mas o som morreu antes de sair. O orgulho que restava desabou ali, no meio da minha sala. Quando os oficiais a conduziram até o carro, Caio ficou parado, observando em silêncio.
Eu me aproximei devagar. Não foi para te humilhar, disse. Foi para te libertar da ilusão de quem ela realmente era. Ele respirou fundo, os olhos marejados. Eu não sei se consigo perdoar. Então não perdoa. Só aprende. Ele assentiu, em silêncio, e foi embora. Fiquei sozinha na casa. E, pela primeira vez em muitos anos, aquele silêncio não me pareceu vazio. Era o som da minha própria paz. Mas, claro, a história ainda não tinha terminado. O telefone tocou. Um número desconhecido. Atendi. Aqui é da emissora local. Confirmamos que a senhora Regina Almeida foi detida em cumprimento de mandado judicial. A senhora gostaria de dar uma declaração? Sorri. Eu? Não. Deixe ela brilhar sozinha. Sempre foi o que quis. Desliguei o telefone e voltei para a cozinha. A chaleira apitou, o café terminou de passar e o dia seguiu. Enquanto tomava o primeiro gole, pensei no que o pai sempre dizia: o tempo não se vinga, ele educa. Ele estava certo. Mas, no meu caso, o tempo foi um professor que aprendeu a usar ironia. Os dias seguintes foram um espetáculo de ironia. Jornais, sites e redes sociais exibiam manchetes com o nome da minha mãe: empresária envolvida em esquema de falsificação de fiadores é presa após anos de dívidas não quitadas. Empresária. O povo adora romantizar o crime quando ele vem com maquiagem e blazer. As pessoas começaram a comentar comigo, sem saber que eu era filha dela. No mercado, na academia, até no grupo do condomínio. Você viu o caso daquela mulher? Uma vergonha. Dizem que ela enganou até a melhor amiga. E eu, tomando meu café, fingindo surpresa, soltava um discreto: que horror, né? Gente assim devia ser estudada. Doía? Um pouco. Mas o alívio era maior. Era como tirar um peso de 21 anos das costas. O fantasma tinha nome, rosto, e agora endereço fixo, um que começava com a cela número 3. Caio me mandou mensagem uma semana depois. Posso te ver? Concordei. Nos encontramos num café, um lugar simples, tranquilo, onde ele chegou com uma postura diferente. Sem o olhar arrogante, sem as roupas caras. Ele parecia humano. Eu não sei nem por onde começar, disse ele, sem me encarar. Você tinha razão sobre tudo. Não precisava ter razão. Só precisava que ela não mentisse. Ele respirou fundo. Eu a visitei ontem. E ela está quebrada. Disse que quer te pedir perdão. Ri, sem amargura. Perdão? É tarde demais para isso. Eu não preciso que ela me peça. Eu só precisava que ela parasse de fingir que nada aconteceu. Ele assentiu, mexendo no copo. Eu não vou defender o que ela fez, mas eu vi uma mulher que perdeu tudo. Ela perdeu o que roubou, Caio. A conta sempre chega. Silêncio. Daqueles que dizem mais que qualquer discurso. Ele olhou para mim, sério. Você é muito fria. Não, eu sou prática. Aprendi que chorar por quem nunca chorou por você é desperdício de água. Ele soltou um riso pequeno. Acho que entendi por que ela tinha medo de você. Medo não. Culpada. E culpa grita quando o silêncio aparece. Nos despedimos com um abraço tímido. Um abraço de quem talvez tenha uma chance de ser irmão de verdade, sem os fantasmas no meio. 2 semanas depois, recebi uma carta. Escrita à mão, papel amassado, letra trêmula. Filha, sei que não mereço nada. Nem perdão, nem resposta. Mas precisava te agradecer por me mostrar que a verdade não some, só dorme. Espero que um dia você consiga rir disso tudo sem raiva. Dobrei a carta, coloquei na gaveta e sorri. Ela ainda não entendia, eu já ria. Ria desde o dia em que ela bateu na minha porta pedindo 75 mil reais. A vida, enfim, voltou ao normal. Ou ao que se pode chamar de normal depois que o passado te bate à porta e sai algemado. Voltei a trabalhar, viajei, fiz planos. Às vezes, Caio me manda mensagens contando sobre o emprego novo, e eu respondo com emojis secos.
Ainda não confio totalmente, mas deixo o tempo fazer o trabalho sujo. Numa dessas noites, sentei na varanda e pensei no ciclo completo. Uma mulher que abandonou a filha, achando que o mundo esqueceria. Um filho mimado, que aprendeu a sentir vergonha. E eu, que finalmente entendi o poder do não. Meu telefone vibrou. Era uma notificação de transferência bancária, restituição judicial de valores desviados em nome de Regina Almeida. 180 mil reais. Sorri. Até o universo gosta de ironia. Peguei uma taça de vinho, levantei o copo e brindei sozinha, às mães que somem e às filhas que aprendem a não esperar. O vento soprou leve, carregando o cheiro da noite e o riso contido de quem venceu sem precisar gritar. A vingança, afinal, não é o troco. É o silêncio de quem dorme em paz enquanto os culpados sonham com perdão. E naquela noite, deitada em paz, pensei que talvez o tempo não curasse tudo. Mas cura o suficiente para a gente olhar para trás e dizer, ainda bem que ela foi embora. Fim.